Bem, pessoal, foi feito um pedido no canal para falar um pouco sobre transformadores planar. Um amigo comprou um inversor, um inversor bem pequeno e bem baixinho, e tem uma potência muito boa. Aí ele me perguntando se aquilo era real e como era feito aquilo. Então eu andei dando uma pesquisada sobre esses transformadores planar. Mas como eu não falei ainda sobre os transformadores de ferrite que entra nesse mesmo assunto, então eu só vou fazer aqui uma prévia. Os transformadores planar são transformadores de ferrite também, só que eles são montados sobre a própria placa, como vocês estão vendo aqui. Esses transformadores podem ser montados sobre a mesma placa de circuito, como está mostrado aqui, e aqueles fios ali, a própria placa ali pode ser corroída em uma espiral, formando as espiras, como vocês veem aqui. Olha um exemplo aqui. Aqui está como se fosse os enrolamentos desse transformador. Só que aqui é placa de circuito. Essas placas que a gente tem aí para fazer circuito impresso, um pouco mais grossa aí de acordo o tipo de cobre a ser usado, de acordo com a cobertura, e depois são montados de acordo com a quantidade de enrolamentos que ela tem. Olha o formato aqui mais ou menos. Então esse tipo de transformador, ele tem um alto ganho devido que ocupa menor espaço, são transformadores para trabalhar com alta frequência, então com isso aí a quantidade de fio que vai usar é mínima. E a indução aí de corrente será máxima, porque vai usar uma alta frequência, então neste caso não vai precisar um fio tão grosso e nem um enrolamento tão grande. Vocês verem aí nesses transformadores que eu mostrei a vocês como fazer, que é usado uma constante de 48,4. E para transformadores de altas potências, vemos que o transformador fica muito grande. A exemplo, um transformador de máquina de solda de 250 amperes. Esses transformadores chegam a pesar aí de 20 a 35 quilos, a depender do rendimento da máquina. Se uma máquina de solda dessa fosse feita com um transformador planar, ele teria aí essa média de 15 a 20 vezes menor do que esse transformador, e o peso seria reduzido aí para essa média aí de o máximo 3 kg a máquina completa. Hoje em dia já temos máquina dentro desse mesmo peso aí, mas máquinas em relação a se fossem feitas com transformador planar teriam um maior ganho, mas ainda é um pouco caro construir equipamentos com ele. E uma questão seguinte: esse tipo de transformador ele é mais quebradiço também e torna o aparelho mais caro. Por isso ainda estão usando muito os transformadores de ferrite, como em fonte chaveada ou em outros. Então olha aqui o suposto inversor que o amigo comprou lá. Ele mandou aqui um PDF da pesquisa dele. Então um transformador pequeno, mas que tem uma boa resposta e uma boa economia de energia. Então são transformadores, acho que são construídos pela ênfase, microinversores. Eles são bem baixinhos mesmo. A exemplo, esse aqui é de 350 watts. Ele é bem pequenininho assim, que daria aí para pegar na palma da mão aí. E ele tem uma boa economia por ser em alta frequência. Segundo ele, esse transformador na saída dele tem 60 Hz. Mas é um transformador que não tem como ser construído para que a entrada, que é de 12 volts, por exemplo, ser 60 Hz, porque teria que colocar aí muitas espiras. Então a minha ideia é que seja colocada uma alta frequência, feita a transferência e depois estabilizar essa frequência para 60 Hz para funcionar
os aparelhos que funcionam em 60 Hz. Tem aparelhos que a frequência pode ser alta, e esse aparelho, depois que é retificada essa corrente, que passa a ser corrente contínua, o aparelho vai modular essa frequência novamente de trabalho de acordo com o aparelho. Então, neste caso aqui, a ideia é essa, que o aparelho seja feito com alta frequência na entrada do inversor, modulado em alta frequência, e na saída é feito um controle para a frequência voltar aos 60 Hz. Então, quando eu fizer um vídeo sobre fontes chaveadas, eu vou procurar falar um pouco mais sobre esse assunto de transformadores de ferrite. Esse aqui mesmo só foi uma prévia para mostrar para vocês aí que já viu esses aparelhos e ficam se perguntando como são feitos ou que tipo de transformadores é usado. Eles são bem fininhos mesmo, já tenho visto diversos aparelhos, até carregadores, que a gente olha bem fininho, e quando você abre tem um transformadorzinho achatado assim, como se fosse um pequeno indutor e pouquíssimas espiras. Então é esse tipo de transformador que estão usando, o transformador planar. Ele não é algo moderno da agora não, ele já é bem velho, mas está sendo usado mais por agora por ter um menor volume. Então isso aqui era só mesmo uma prévia. Se vocês têm algo a complementar ou a perguntar, pode deixar abaixo do vídeo. Se gostaram aí, deixa o ok de vocês. Compartilhe o vídeo para que outros vejam. Muito obrigado e até a próxima.